Iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Um decreto federal de 2008 instituiu os programas de segurança ambiental, denominados Guarda Ambiental Nacional, e o Corpo de Parques para atuar na defesa das unidades de conservação. Esses agentes devem estar capacitados para desenvolver a defesa integral dos valores naturais dentro das áreas protegidas. E as condições de trabalho dos guarda-parques no Rio Grande do Sul e suas consequências foram debatidas em audiência pública na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Para abordar o tema, convidamos o promotor de justiça que atua na especializada de defesa do meio ambiente da capital, Dr. Carlos Roberto Paganella. Doutor Paganella, é um prazer tê-lo aqui conosco no programa. Como está essa situação dos guarda-parques que foi debatida recentemente aqui mesmo na Assembleia Legislativa Gaúcha? Bom, antes de entrar especificamente no tema da audiência pública dos guardas-parque aqui do Rio Grande do Sul, é só colocar a questão dentro de um plano maior. Assim como foi citado esse decreto federal em relação ao poder de polícia dos agentes florestais, é importante dizer que existe no Brasil um Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Esse Sistema Nacional de Unidade de Conservação se reproduz em todos os estados e em todos os municípios. Então, todos os estados podem ter unidade de conservação, assim como a União, e todos os municípios podem ter unidades de conservação, que são espaços territoriais protegidos pela Constituição, cumprindo a norma constitucional. Acontece que esses espaços territoriais só receberão a proteção se nós tivermos agentes florestais, agentes de segurança dessas unidades de conservação, para que elas cumpram a sua finalidade. As unidades de conservação, elas são de dois tipos: unidades de conservação que têm proteção integral e unidades de conservação de uso sustentável. As unidades de unidades de conservação de proteção integral servem digamos, espaços territoriais escolhidos devido às suas características de biodiversidade, servem para proteger, digamos, o manancial e o capital genético, tanto de flora quanto de fauna, né, de espécies da natureza, né? Seria uma reserva de bens naturais. E essas de proteção integral não podem sofrer intervenção humana, né? Elas têm que ser desapropriadas, a maioria delas. E as unidades de conservação de uso sustentável, aí sim, deve haver uma harmonia, um convívio entre a sua utilização, a sua finalidade, ao mesmo tempo a preservação. Elas são ditas unidades que servem ao desenvolvimento sustentável. É possível a exploração, mas não a erradicação, a degradação completa. Então, tem que haver uma harmonia entre o uso, a ação, ou seja, a utilização pelo ser humano e a conservação da sua natureza genética. Certo. Pois bem, só para concluir então, no Rio Grande do Sul, nós temos cerca de 23 unidades de conservação dos dois tipos, né? E estamos verificando nessa audiência pública uma completa omissão do poder público em relação à efetivação do poder de polícia, para coibir caça, para coibir incêndio, para coibir... Enfim, a finalidade das unidades de conservação no Rio Grande do Sul está se ressentindo do cumprimento das suas finalidades constitucionais, porque não há uma política pública no sentido de dotar esses agentes, esses funcionários, esses servidores públicos de todo o aparato necessário para que efetivamente eles deem a utilidade e a finalidade para o qual elas foram criadas. Claro, e o Ministério Público Gaúcho está então cobrando melhores condições de trabalho para estes agentes. Muito bem. Então, o Estado do Rio Grande do Sul, através de uma lei, criou o quadro de guardas-parque, né? Esses guardas são considerados agentes de segurança da floresta.
Logo, assim como a Polícia Militar desenvolve no meio urbano a segurança da população, nas áreas reservadas, nas áreas protegidas, os guardas-parques têm essa finalidade. Logo, infligir multas, eles podem fazer autuações, eles podem fazer apreensões de equipamentos de caça, pesca, eles podem, tais como redes, tais como armamentos, eles podem proibir e autuar a utilização, a invasão por ocupações irregulares nas áreas protegidas. E nessa atividade eles enfrentam a adversidade, eles enfrentam a resistência. E o nosso corpo de guarda-parques, eles, pela legislação, eles têm direito ao uso de uma carteira funcional, mas essa carteira funcional lhe confere o porte de arma, o uso de porte de arma. E o uso de porte de arma, para enfrentar os perigos, ela depende de uma preparação, depende de um curso, depende de exames do manuseio do armamento, porque obedece à legislação federal, o Estatuto do Desarmamento. Tem que haver treinamento, tem que haver curso, tem de haver exames psicotécnicos, psicológicos, né? Todas as exigências que a Polícia Federal faz para conceder o porte de arma. E esses armamentos não estão sendo oferecidos pelo Estado. Muitos guardas-parques estão pagando o seu próprio bolso, cerca de mais de R$400, para fazer essa preparação e para poder desempenhar essa função. Então, há uma omissão na implementação da política pública. O mínimo, então, que se exige é que esses agentes tenham condições, a capacitação necessária para atuar. Exatamente. Por exemplo, além de eles enfrentar, digamos, invasores, transgressores, infratores, né, praticantes autores de crimes ambientais, os guardas-parques também têm de receber um treinamento, né? Eles têm que saber como é que se faz uma abordagem, ele tem que conhecer conceitos mínimos de fauna e espécies, ele tem que conhecer a legislação, ele tem que conhecer o funcionamento da estrutura, e isso só acontece mediante uma imersão total num treinamento específico para isso. Nós temos a informação em várias unidades de conservação no Estado. Cito o exemplo, por exemplo, Tainhas, o Parque Estadual de Tainhas, tem derrubadas lá no Turvo, tem Parque de Itapuã, tem aqui em Porto Alegre a área de proteção ambiental e o Parque Estadual do Delta do Jacuí. Enfim, em todas as regiões do Estado foram eleitos ambientalmente protegidos, chamados de unidade de conservação. Então, para a atuação nesse estado, para ter o poder de polícia funcionar, para fazer apreensão, para fazer recolhimento, para identificar a própria criminal e a infração administrativa por esses agentes florestais, pelos guardas-parques, eles devem receber um treinamento. E esse treinamento não lhes foi dado. Muitos estão aguardando até hoje a realização desse curso para treinamento. E esse treinamento, ele pode ser dado por órgãos do Estado? Bom, nessa audiência pública se verificou o seguinte, muitos agentes florestais contrataram empresas privadas do próprio bolso para fazer o treinamento com arma, para a utilização de armamento, né? Mas digamos, eventual alegação de falta de recursos, eu diria até mesmo falta de vontade, falta de que a Secretaria do Estado do Meio Ambiente tem que querer fazer isso. Tem de haver uma decisão política para querer implementar isso. Então, tem de reunir hoje teria 15 guardas, mas o quadro estaria em torno de 58 guardas-parque, com cerca de 48 hoje em atividades, né? A maioria deles sem esse curso. Poderia ser feito um convênio facilmente com a Brigada Militar. A Brigada Militar tem todo o aparato, tem para treinamento, para tiro ao alvo, para o ensinamento do manuseio, tem até munição própria para isso. Enfim, há a possibilidade com custos muito mais baixos que
que a contratação de cursos particulares, de empresas para treinamento com armas, poderia ser feito através de um convênio entre a Secretaria do Meio Ambiente e Brigada Militar para treinamento dos guardas-parques na questão do uso de armamento. Claro. Agora, o Ministério Gaúcho tem uma apuração sobre essa situação, mas se ela não mudar, no ar assim como está, o Ministério Público pode, quem sabe, ajuizar uma ação civil pública? O que acontece nessa situação, juridicamente, né? Em termos da legislação ambiental? Está havendo a proteção deficiente, princípio constitucional, né? Derivado do princípio da proporcionalidade, que se chama proteção deficiente do cumprimento de um princípio constitucional, que é o princípio da proteção ao meio ambiente previsto no artigo 225 da Constituição. Lá, determina o legislador constituinte que em todos os estados, na União, nos estados e nos municípios, ou seja, em nível federal, em nível estadual e em nível municipal, todos esses entes políticos criem as unidades de conservação, de forma que elas possam se estabelecer geograficamente numa área, de maneira a preservar os mananciais de biodiversidade característicos de cada região ou de cada local, cada localização. E, além disso, esses espaços devem ser protegidos e fiscalizados. Quem fiscaliza é o guarda-parque, é o agente com poder de polícia ambiental. Se o Estado está sendo omisso em treinar e em dotar de aparato, de recursos, porque, vejam, além de armamento, tem que dar roupa, fardamento, tem que dar equipamento de proteção contra incêndio, porque há os incestais, tem que dar botas, perneiras para evitar ataque de bichos, de animais peçonhentos, né? Não é somente o curso, não é somente a falta digamos, do respeito através de um policial armado, né? Mas também de equipamentos básicos, como até mesmo protetor solar, fardamento com no mínimo duas peças, né, que uma possa ser trocada, né? E isso se caracteriza, então, como uma política pública, né? E havendo uma omissão do poder público com essa política pública, há a possibilidade, sim, de o ajuizamento de uma ação civil pública. Poderíamos que essa função do guarda-parques é uma função nova, que não é muito conhecida, e avanço mais, o senhor tem uma ideia, assim, de como funciona essa em nível nacional?